dificuldade que nós temos no nosso casamento ou em todos os nossos relacionamentos. Como que vou andar no Espírito? Meus irmãos, isso aqui não é um processo de múltipla escolha. Isso aqui é o único caminho para a vida ou para a morte. Ou você decide caminhar para a vida, ou você vai viver em morte. Ou você vai ter uma vida ascensional, ou você vai ter uma vida que vai te levar para um pântano de angústia, de aflição, de depressão, de condenação. Nós não fomos salvos em Cristo para viver uma vida sem lutas, uma vida sem problemas, sem tribulações. A questão é que as lutas, as tribulações se tornam um caminho de transformação da nossa vida e de salvação da nossa alma. Agora, as lutas vão encontrar significado. Nós não vamos sofrer por sofrer. Ou sofremos por causa do pecado, Deus quer nos levar ao arrependimento. Ou sofremos por causa do nosso ego, Deus quer nos levar ao quebrantamento. Ou sofremos por causa de Cristo, crescimento. Então, arrependimento, quebrantamento e crescimento são as 3 razões pelas quais o cristão sofre. Sofrimento na nossa vida tem propósito. Então, queridos irmãos e irmãs, nós necessitamos urgentemente que o Senhor promova uma intervenção na nossa maneira de caminhar, tanto pessoal como congregacional. Nós temos um inimigo terrível, astuto, maligno. E ele tem seus métodos sutis e perceptíveis para nos enganar e nos manter numa ciranda da superficialidade, onde jamais poderemos experimentar o que é a plenitude da vida cristã. Então, somente o Espírito Santo, através do encargo do ministério da palavra, poderá nos transformar, inverter ou reverter a situação espiritual ou a condição espiritual a qual nós vivemos. Que o Senhor nos ajude, que estas palavras sejam vida em cada um de nós. Então, retornando aqui para esses textos de 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 45 a 50, dentro dessa visão paradoxal da interpretação desses textos, aqui mostra para nós essa realidade. E poderíamos caminhar pela palavra de Deus, e nós vamos ver esse paradoxo em muitos exemplos, em muitas situações, onde a Bíblia afirma esses 2 mundos, o natural e o espiritual, dentro de nós. O que nós estamos vendo aqui, o que nós temos percebido no nosso dia a dia é a vida natural. Porém, o cristão, diferentemente de qualquer outra pessoa, ele tem uma outra realidade dentro de si, que é a espiritualidade, é o mundo espiritual, é a eternidade. O trágico de não compreender isso é que nós passamos a viver a vida cristã muito mais na religiosidade do que na realidade espiritual. Se você não entende este grande segredo da fé, da espiritualidade, você se torna um cristão carnal, um cristão anímico. Anímico, a palavra anima, como eu disse ontem, é a palavra em latim para alma, almático, anímico, sinônimo, almático. E nós sabemos, irmãos, que a nossa alma tem que ser salva. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim: obtendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. O espírito é salvo quando cremos. Nosso espírito, o espírito de todos nós somos seres tripartidos: espírito, alma e corpo. Espírito e alma constituem o homem interior. São as faculdades do nosso interior, espírito e alma. Como eu lhes mostrei ontem, na queda, quando Adão pecou, o seu espírito, que tem 3 faculdades: intuição, consciência e comunhão. A consciência é a faculdade mais importante do espírito do homem. Governava a faculdade
A alma, as faculdades da alma. Quais são as faculdades da alma? Vontade, mente, emoções.